Olá e sejam bem-vindos a esta conversa sobre a violência baseada no género. É uma conversa que nos interessa a nós como homens, não é? Até porque as estatísticas hoje falam, sobretudo cá em Moçambique, segundo a polícia, mais queixas de violência que dão entrada são de mulheres, portanto, significa que elas foram violentadas por homens. Portanto, temos mais de 20 mil casos de violência, mas dos quais cerca de 12 a 13 mil são contra a mulher. Então, significa que temos aqui uma situação bastante importante para tratarmos, até porque a violência ela tem trazido consequências bastante nefastas para a nossa vida e para toda a sociedade, no final das contas. Então, talvez começaríamos assim, perceber assim, Paia, qual é o nosso entendimento de violência baseada no género, para depois dali desenrolarmos este fio de novela. Muito obrigado. Bem, o Gil já tinha feito uma nota introdutória que já dava um esclarecimento de quando é que nós estamos a falar da violência baseada no género. É aquela que acontece simplesmente por serem efetivamente mulheres, ou simplesmente por serem homens, não é por serem crianças. Nesta situação, estamos já aqui, e o Gil fez muito bem menção, que os dados estatísticos que são reportados dão uma indicação de que as mulheres são cada vez mais vítimas. E o mais preocupante ainda é que na nossa sociedade, por exemplo, quando nós estamos a discutir sobre essas questões ligadas à violência baseada no género, há uma concepção de que são questões somente de mulheres, não é? Não há uma concepção ligada a que comportamentos alimentam o índice da violência baseada no género. Aí está o início de debate que nós precisamos ter aqui, que é, se são reportadas estas situações, o que é que está por detrás desta e não violência? De forma leviana. Não também. De forma leviana e de forma bastante profunda. Até de forma leviana, muitas das vezes, não, mas ela é a culpada, não é? É por isso que, aliás, geralmente até quando há uma violência contra a mulher, as pessoas que aparecem, os curiosos que aparecem ali, a questão que colocam, o que é que ela fez? Então, isso já é um pressuposto de que, ela fez alguma coisa que mereceu aquela porrada. Aí onde está a ideia do qual a sociedade acha o homem como sujeito de direito e a mulher como alguém que deve submeter-se a estes direitos. Ou seja, a concepção de que tudo aquilo que é feito, o homem tem o direito de poder repreender. E a forma que deve repreender é recorrer à violência para poder responder. Então, se por um lado se estimula este comportamento reativo, bastante negativo face à mulher, automaticamente estamos a dizer que esta mulher não tem o direito de poder se impor em qualquer situação. Isto é alimentado por vários fatores sociais e, de alguma forma, algumas práticas culturais que são totalmente nocivas. Se por um lado a sociedade estimula que eu, como homem, como rapaz dentro de casa, sou o único a tomar a decisão, se um dia eu estiver diante de uma mulher, seja qual for a mulher, eu vou querer impor sobre ela. Outra pessoa que eu achar que está inferior a mim. Claramente, vou querer usar a imposição como forma de trazer esta ideia, esta perspectiva, este ego, de sustentar esta hegemonia da masculinidade face ao domínio que terei sobre esta mulher. Então, se temos, por um lado, uma cultura, uma família, uma sociedade que estimula o comportamento, automaticamente estamos a dizer que continuaremos a ter muitas situações de violência baseada no género. Bonga, o que lhe apetece, o que cabe dizer quando falamos da violência baseada no género? O que vê em termos da situação no nosso país, sobretudo como é que nós, os homens, qual tem sido o nosso contributo para a ocorrência desta violência? Bem, muito obrigado a si, Gilberto, muito obrigado pelo convite. Endereço as saudações aos que nos acompanham a partir de casa e também aos colegas que me ladeiam. Saudações. Bem, antes de responder em concreto essa questão, importa aqui tecer alguns comentários. Primeiro, para dizer que já está preconizado, não é? A nossa própria Constituição já prevê a questão do princípio da igualdade, não é? Do género,
o que significa que, havendo uma união ou este negócio jurídico entre duas pessoas, não é, que pretendem futuramente ou possivelmente contrair um matrimônio, estabelecerem essa relação jurídico-familiar, aí emergem certos direitos e deveres entre eles. Poderíamos olhar como ser Até porque dos somos direitos, todos iguais. exatamente, o princípio da perante igualdade da lei, que vai perante a reger, lei. Exato. exatamente, e também emergem certos deveres conjugais recíprocos, que é a questão da fidelidade, a questão do respeito mútuo, a questão da coabitação e a questão da confiança em si. Então, quando olhamos para a questão da violência, não é, baseada no género, logo suscita-nos a ideia de que estamos perante uma crise do próprio relacionamento. É uma crise que já se instala. Qual é a razão desta crise que já pode ter se instalado? Podemos responder que uma das razões é a quebra desses deveres. Não é a questão do respeito, porque se eu não respeito a integridade física da minha parceira, não deposito esta confiança ou esta estabilidade da própria coabitação, então significa que já estamos a entrar nesta crise. E é aí onde já começamos a falar da questão da violência baseada no género. Agora, para o nosso contexto, o que causa ou quais são os fatores que possivelmente podem estar por detrás disso? Eu diria, em primeiro lugar, que ainda somos uma sociedade que fomos muito afetados pela visão paternalista, não é? O homem, na verdade, aparece sendo a pessoa que é o centro de todas as decisões. Por causa do sistema, o patriarcado como sistema. Exatamente, o patriarcado, né? E que também envolve uma questão também do próprio paternalismo, né? Que aqui em casa quem é o provedor, quem manda, quem coloca a última palavra sou eu. E isso tem certas consequências, não é? É a palavra também do ponto de vista de, olha, nessa decisão que eu vou tomar, pode haver um envolvimento de uma coação física. Não é? Então, é esta visão que se tem da questão da inferioridade entre duas pessoas. Então, isso eu penso que também resulta de um processo de socialização dessas mesmas pessoas, como também, digamos, da própria forma como a mulher se impõe, ou seja, se coloca mediante aquela relação. Então, por um lado temos um homem que é dado, digamos, essa legitimidade social, entre aspas, que pode correr, agredir a esfera física da mulher. Da própria mulher. Por outro lado, temos a mulher que tem ela foi incutida, tem a obrigação de aceitar. Não é? Exatamente, entre aspas também. Entre aspas também, para este problema. Agora vamos voltando para o Fidel. Como é que olha para essa questão da violência baseada no género e as suas experiências em relação a isto? Bom, é uma questão de muito lamentar, porque é uma questão que envolve situações de desgosto no relacionamento. A partir do momento em que, se você tem a coragem de levantar a mão para bater no outro, é porque na tua cabeça já não tem mais nada que possa fazer para poder resolver um problema. Né? Vamos supor, você tem um problema com a tua esposa. Isso significa que há falta de argumento? Sim, é falta de argumento. Se eu chego até o ponto de perder o meu controle e levanto a mão. Gostamos muito de usar essa expressão, perder a cabeça. Sim, perder a cabeça. A ponto de você perder a cabeça, porque você já não tem mais argumento para poder defender se você ou não ter razão. Mas parece que perdemos facilmente a cabeça quando essa pessoa nós consideramos ela inferior. Porque Sim, quando é alguém que achamos que esse aqui está, aí, Gília, essa pessoa aqui não temos como desafiar, aí tem uma questão, aí já temos cabeça, não conseguimos. Já. É essa questão de gênero que nós estamos a tratar aqui. Por quê? Porque o mesmo homem que pode levantar a mão para uma mulher é o mesmo que pode ser confrontado com outro homem e não poder levantar mais a mão para o homem.
mas por questão de olhar para essa questão de inferioridade da mulher, da incapacidade da mulher de responder à agressão física ao homem, nós acabamos nos sentindo sempre na vantagem, na dianteira de podermos concretizar esse ato. Paia, olhando para esta... Portanto, a violência em si já é uma grosseira violação dos direitos humanos. Aparentemente, nem temos noção disso, ou parece que estamos numa sociedade em que... Porque esses outros aspectos são aspectos culturais, né? Esses estereótipos todos têm a ver com questões da tradição, cultura, etc. Parece que a cultura está acima dos direitos humanos. E depois também, quando abordamos esse tipo de questões, há sempre aquela ideia de que não, isto que vocês estão a trazer é um conceito mais do Ocidente do que o nosso, então é uma forma de neocolonialismo. Então, como é que vê esse tipo de discurso hoje, tanto perante a situações graves, tanto de violência e com consequências bastante drásticas na vida? Gil, nós como sociedade chegamos a um estágio de normalizar qualquer situação de violência. Ou seja, reconhecemos as atitudes violentas como sendo uma resposta face a esta ideia de superioridade, de hegemonia que aqui foi feita a menção. Então, na nossa concepção é normal. A normalização destas questões, quando já existe uma voz ao contrário a trazer elementos que nos colocam uma reflexão, do ponto de vista de questionar, seria esta atitude a melhor opção? Será que aquela pessoa não goza do mesmo direito que você goza? Aí está a questão que já é colocada, né? Os demais, porque aquela normalização fez com que houvesse aquela aceitação, a legitimidade de que a violência ela deve acontecer e deve continuar a acontecer. Portanto, é por esta razão que grande parte da sociedade questiona quando existe uma abordagem contrária, que tenta trazer a ideia de consciência, de reconhecimento de que as mulheres são sujeitas de direito, que as mulheres são sujeitas de respeito, de serem entendidas de forma digna e respeitadas dentro deste panorama dos direitos humanos. Agora, não existindo esta consciência da sociedade, claramente continuaremos nesta ideia de normalização desses comportamentos. Por esta razão que acho que grande parte de nós como ativistas muitas das vezes somos agredidos porque acham que a abordagem que estamos a trazer é um copy-paste daquilo que é o Ocidente, estamos a tentar implementar na sociedade, que isto na verdade não funciona. Não funciona porque estamos longe do alcance. Nascemos dentro de uma caixa, fomos educados por um modelo tão opressor até o ponto de achar que os demais não podem exercer este direito igual a nós que exercemos. Então é uma situação preocupante que deve efetivamente ser questionada aos demais. Aliás, até dizia muito bem, o Gilberto até costuma dizer que a cultura ela é tão boa, mas o que nós precisamos repensar dentro da cultura é não achar ela um elemento legítimo para a contínua opressão daquilo que são os direitos, o exercício destes direitos. Então, nós encontramos efetivamente uma sociedade que justifica um conjunto de atitudes negativas por parte e atuam por parte das mulheres, que não se conjugam com o elemento cultural como algo identitário de qualquer sociedade. Então, não podemos continuar a legitimar essas questões por questões de cultura, porque a cultura ela é boa e ela precisa existir. O que nós precisamos combater são atitudes negativas justificadas pela cultura para continuar a perpetuar a violência para as mulheres. Como fazer perceber a sociedade deste problema, que quando falamos de violência, é um problema e que, acima de tudo, é uma violação dos direitos humanos e que, acima de tudo, é um problema nosso, não é um problema dos outros. Não é um conceito importado, é que estamos a falar de um problema que existe aqui no nosso território. Como fazer perceber a sociedade isso? Bem, eu diria que essa também é uma forma de fazer perceber à sociedade que deve tomar consciência de certas atitudes consideradas nefastas, como, por exemplo, a questão mesmo da agressão física, agressão psicológica, não é? Então, esta também é uma das formas. É bom aqui que se perceba que as culturas, não é? Não há um sentido universal do que seja uma cultura. E também não há certos conceitos ou percepções absolutas de uma determinada cultura. Há uma geração, nós somos de uma certa geração
os Portanto, a nossos cultura não é projetos. estática. Exatamente. Então há este dinamismo, há esta evolução e há esta comunicação intergeracional, não é? Até mesmo, digamos, intercultural, não é? Então, há necessidade, sim, de facto, de sempre que tivermos que fazer um certo transplante de alguma coisa que é boa, no que está a acontecer num outro contexto, para o nosso, é necessário. Nós hoje em dia estamos a falar dos direitos humanos, é uma concepção universal e existe também uma consagração constitucional que é dos direitos fundamentais. Falei há pouco tempo do princípio da igualdade de género, é algo que está lá plasmado pela própria Constituição. Então, nós devemos também fazer perceber à sociedade da necessidade e de falar sobre questões das consequências que podem advir da violação dos direitos humanos e da violação também doméstica da violação baseada no género. Pode-se também perceber uma questão de se ter que desencadear algumas consequências jurídico-penais, não é? A questão das ofensas corporais é uma questão também que tem um acolhimento legal. A questão também do próprio homicídio, porque pode até surgir uma violência que depois, mais tarde, culmina com um certo homicídio. E isso também acarreta, digamos, custos do ponto de vista da liberdade de circulação daquela mesma pessoa que foi o agente deste crime, não é? Então, há necessidade também de mostrarmos que, olha, do ponto de vista legal, há necessidade de você reconhecer o outro como uma pessoa igual, com a mesma dor, com os mesmos sentimentos, como tu, não é? Então, é esta questão da igualdade. E de igual forma dizer que, olha, a infração, não é, deste tipo de crime vai se desencadear nessa responsabilidade criminal. É essa a necessidade. Em Moçambique temos leis. Temos leis. Então, o que está-se a fazer? A Open e as demais organizações da sociedade civil, o papel que estão a exercer é de extrema importância, porque nós precisamos de compenetrar nas próprias sociedades e nas comunidades de tal forma que percebam essas questões. Olha, eu acho que não há nenhuma mudança que ela apareça de forma abrupta. É tudo um processo. E um dia chegaremos lá, não é? É mais ou menos isso. Fidel, a violência tem várias dimensões. E temos essa violência que naturalmente é perpetrada por homens contra as mulheres, se calhar também contra outros homens. Daí também que acho que era importante trazermos essa dimensão da violência que o homem também sofre, né? Porque o homem também sofre uma violência, incluindo uma violência mais social, em que é obrigado a ter que fazer determinadas coisas, mesmo quando ele não tenha vontade ou não tenha interesse em fazer. Podemos falar um pouco dessa violência que o homem sofre, que implicações isto tem para a sociedade, no fim? Bom, o colega Bonga estava a falar das questões de responsabilidades que te encaram quando você comete uma violência. Neste caso, a Constituição há de correr atrás de si. A lei vai te seguir para te responsabilizar. Mas também temos a questão psicológica, né? Sua. Qual é a sensação que você, como pessoa, tem quando levanta a mão e dá no outro? Qual é a implicação disso, né? Isso é uma questão de quê? Não precisamos de refletir. Os resultados estão ali. Daí você vê um homem que acaba não aguentando sobre aquela pressão de peso de consciência, de ter levantado a mão e acaba até o suicídio, né? Estas são implicações que você, como pessoa que comete a violência, sim, pode sofrer questões psicológicas, o peso de consciência. Também temos a questão, a pessoa que você levantou a mão, qual é o comportamento que vai te dar depois disso? Se levantar a mão e bater numa esposa não é dizer que quer me separar, ela ainda vai continuar ali. E qual é o comportamento que ela vai te dar a partir disso?
Será que você ainda continua a ser o mesmo homem para essa mulher? Claro que não. Aquela que você prometeu, Aquela que- inclusive, fazer-la feliz, né? Sim, fazer ela feliz. Não sei se até que ponto levantar a mão, bater uma mulher faz isso feliz, não sei. Mas é a promessa que você deu. Né? Qual é o comportamento? Como é que ela vai se proceder consigo a partir desse momento? Então são questões que as pessoas que cometem essa violência sabem disso e sabem que é uma questão muito chato de ter que conviver com isso. É. Paia, também essa questão do homem também como vítima de violência, não é? E eu acho que é uma violência mais de toda uma sociedade, né? De toda uma violência estrutural, digamos. Que ele só pode comentar um pouco mais sobre isso e que implicações isso tem. Pode também ter essa ligação com a violência que ele pratica contra as mulheres e contra outras pessoas. Homens. Eu vou fazer uma ponta aqui de um ditado comum que diz que quando nós estamos ou quando nós sofremos uma certa violência, a possibilidade desta violência ser alimentada no futuro é muito mais maior. O que é que eu estou a querer dizer? É que, por exemplo, na questão que o Gil estava a colocar, se na verdade nasci numa sociedade que me ensinou a ser agressivo, automaticamente esta natureza de ser agressivo vai se refletir face às relações que eu poderei estabelecer. Portanto, é tão comum e é tão normal que, na verdade, todos os atos que nós estivemos a passar sejam os atos que se reflitam no dia a dia das demais. E que claramente que nós, como homens, passamos por várias violações que, infelizmente, pela natureza, que de alguma forma já nos dá o prestígio, porque o ser violento tem um prestígio social. Porque se ele aceita, significa que é um status legitimado que ele deve ser defendido, não é? Mas, ao mesmo tempo, não repensamos do ponto de vista do custo que isto tem também para conosco como homens. E a mas fatura também é elevada? Uma fatura bastante elevada, e me recordo que o Gil costuma fazer um exercício bastante interessante face a isto, do qual nós como Estado perdemos muita coisa. E olhando mesmo para a questão da violência baseada no género, se por exemplo nós excluímos as mulheres num processo de participação na esfera pública, na inclusão do ponto de vista financeiro, é que nós estamos a excluir mão de obra que poderia apoiar o país a desenvolver. Que é a maioria. Quer dizer, se nós formos olhar para os dados estatísticos moçambicanos, estão em percentagem bastante forte. E se hoje decidimos ou tomamos a prerrogativa de que o caminho é que os homens estejam no espaço de poder, vamos repensar do ponto de vista de mão de obra para desenvolver o país. Será que teremos mais homens para poderem impulsionar o desenvolvimento? Não. Então, aí vem a reflexão que precisamos ter, que é urgente a inclusão das mulheres em todas as esferas. Então, discutir a questão da igualdade, discutir a questão de direito, discutir a questão de não à violência é colocar possibilidades de desenvolvimento ao nível da família, desenvolvimento ao nível da sociedade, mas é permitir um exercício desses direitos ao nível dessas pessoas, mas também de uma libertação nossa como homem, porque muitas das vezes nós não falamos sobre isso, não discutimos que impacto esta violência tem para com as nossas vidas. Muitas das vezes estamos ali para também, de alguma forma, culpabilizar os homens sem perceber os antecedentes face às atitudes que são implementadas atualmente. Desculpa, sim. só para poder acrescentar aqui mais um ponto. Do ponto de vista de implicações que nos encarregam em cometer violência. Estamos a falar em questões da família, né? Violência doméstica, estamos a falar de família. Se nós queremos que a violência ganhe um fim, e você ainda continua a praticar a violência em frente do teu filho, o que é que teu filho vai fazer amanhã? Nós estamos a falar de questões práticas. Se meu filho me veio a levantar a mão, a bater minha esposa, amanhã é ele que vai fazer isso. Isso diz que os exemplos Sim, arrastam. sim, é exatamente nessa perspectiva. Porque estamos a falar do fim da violência. Temos que começar a estancar esse mal a partir de casa, né? Tem que partir de casa. A criança não pode ter contato com violência, porque é aí onde o raiz do problema começa.
Aliás, eu acho que não é uma questão de contato que a criança deve ter, é uma questão de não existir Não existir, a violência. não É uma existir, questão sim. de A não paz existir. começa em Sim, casa. a paz, Claramente, sim. claramente. Então, esse é o meu ponto que eu estava aqui a querer dizer. Que nós temos que continuar a fazer a violência. Nós estamos a dizer que até amanhã os nossos filhos precisam continuar a viver assim. Mas essa não é a vida que nós esperamos, não é o futuro que nós esperamos. Nós esperamos um futuro melhor. Então, para chegarmos a esse futuro melhor, qual é a receita? Como é que nós... porque está claro aqui que nós aqui temos essa noção, não é? Será que todos têm essa mesma noção do problema da violência baseada no género? O que é que tem que acontecer para que as pessoas se assumirmos que não? Que é mais ou menos essa fotografia que temos. O que é que tem que acontecer de concreto para que as pessoas percebam que estamos perante um problema que deve ser resolvido portanto, para alcançar este futuro melhor? Bem, eu penso que de um modo geral, a violência em si, não é? Sem esta componente adjetiva gênero, é um aspecto muito mau, não é? Já em si não é bom. Estamos a agredir, não é? De forma violenta, a esfera física de alguém, a integridade física de alguém e psicológica. Isso em si só já não é bom. Agora, adjetivando nessa componente do gênero, então também já estamos a dizer que há certas variáveis que nós devemos perceber quais são que, vamos dizer, que impulsionam ou causam este tipo de atitude. Eu poderia dizer que a questão de baixo nível, não é, de literacia é um dos aspectos também que deve ser combatido. desafio. É um desafio. A pobreza. Sabemos que já há certas políticas que estão sendo implementadas, não é? A questão de penso que ação afirmativa, não é? Temos também várias atividades que estão sendo desenvolvidas por diferentes por vários segmentos societários. Há um domínio sobre esses desafios? Sim. Já há certas atividades que estão sendo levadas a cabo, o que significa que nós já sabemos quais são as implicações que isso traz. Já temos a consciência de que estamos perante um mal, que nós precisamos de cerceá-lo, logo a priori. Então, eu penso que são esses desafios de desenvolver, não é, o empoderamento, políticas de empoderamento da própria mulher, criar diferentes oportunidades em diferentes sectores, não é? Sejam setores públicos, assim como privados. Também a questão do nível de literacia, capacitarmos as próprias... eu olho muito mais nesta componente das raparigas ou das próprias mulheres, do modo geral, porque é a ala que mais sofre. Sim. É a ala que mais sofre. Eu penso que talvez numa outra oportunidade tentarei falar um pouco dos homens, mas as mulheres neste momento são as que mais sofrem este problema. Então, é aí onde nós devemos começar a empoderá-las, a criar um conjunto de políticas capazes de garantir essa robustez financeira, porque aí também está. Imaginemos, há uma violência também que se pode perpetuar porque a própria mulher que se sente todos os dias violentada, ela não pode participar a um órgão policial porque sabe que as consequências que vão advir é no sentido de as crianças não terem mais alguém que possa prover, não é, a alimentação. Então, e ela vai se conformar com esta situação. E então, o homem... há um ambiente que não possibilita ela de procurar justiça. Exatamente. Né? E o homem cada vez mais começa a vai se robustecendo-se na ignorância. Porque é uma questão da ignorância que eu percebo que, olha, eu devo bater para me impor. Muito bem. Bom, estamos a chegar no final desta conversa. É sempre interessante falarmos sobre essas coisas e também mostra por um lado que é difícil termos esses momentos como homens de falarmos sobre esses assuntos, né, que são assuntos que nos dizem respeito. Mas, Paia, só para dizer assim, em flash, quais são as saídas para a gente resolver esse problema de violência baseada no género? Eu não concordo com a ideia de que temos que reformular a nossa educação
ela formal, porque a educação formal existe os que melhor estudaram, que estão cada vez mais violentos com as mulheres. Sejam nas instituições, eles estão afiliados, sejam como Mas talvez pode deputados. ser reformular no sentido de currículo mesmo, de trazer a componente, né, para se falar dessa questão da violência dentro do currículo. Claramente que a inclusão desta temática dentro do currículo educacional ela é fundamental, mas também temos que olhar do ponto de vista social deste fenômeno, que é olhar para a base dentro da família, mas ao mesmo tempo temos que incluir os homens na discussão destas temáticas, porque muitas das vezes eles não são colocados à luz do problema, que é levar a ele, lhe dar efetivamente um olhar do reflexo da sua atitude, é refletir do ponto de vista se ele estivesse na condição em que as demais mulheres estão, se ele sentiria-se aliás, feliz confortável com isso. ou confortável com aquela atitude, se fosse Então, a filha o passar homem pela é mesma parte situação. do problema, então tem que ser também parte da solução. É desse fundamental problema. esta inclusão na discussão, na mudança deste comportamento. Fidel, flash, assim, solução para o problema da violência baseada no gênero? Bom, eu só gostaria de aconselhar a todos os familiares que sejam mais pacientes, que sejam mais ponderantes. Problemas sempre existem, mas nunca a violência seja uma forma de solucionar um problema. Então nunca podemos usar a violência como forma de resolver um problema. Sim. Até porque nunca podemos tolerar a violência. Portanto, sempre que acontece a violência temos que agir e agir rápido antes que seja tarde. E nós os homens somos parte deste processo, não podemos nos apartar deles. Portanto, foi um prazer, muito obrigado. Paia, muito obrigado. Bonga, muito obrigado. Fidel, aí em casa, até a próxima edição. Muito obrigado também por ter nos acompanhado. Continue comentando nas redes sociais.